Hello, peixes! Bem-vindo à tua leitura para maio de 2022. Maio e junho, né? Que a gente já tá no finalzinho de maio. Me atrasei com as leituras. Porém, vamos fazer então esta aqui para finalzinho de maio, começo de junho. E vai ter leitura para junho também, tá? Então tu volta aqui para ver a tua leitura para junho. Essa é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter em Peixes. Peixes, vou pedir para que tu feche os olhos por um instante. Abre o teu coração para receber a mensagem que sai aqui. Vamos ver então o que Peixes precisa saber. O barco. Mais. Os caminhos. O chicote. A criança. A raposa. E aqui no fundo, os peixes. Os peixes. Então, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo vocês aqui precisando cortar uma situação da vida de vocês. Cortar alguém ou alguma coisa do caminho de vocês. Talvez alguma coisa. Não que é alguma coisa nova na vida de vocês, mas é alguma coisa que, de certa forma, te traz alguma. Como é que eu vou dizer? Não, não, alguma vantagem. Alguma coisa que te traz de alguma forma. De alguma forma, uma coisa que. O benefício. Alguma coisa que é algo ou alguém que te traz algum benefício. Talvez por isso que tenha permanecido na tua vida até agora. Ou o benefício que essa coisa te traz aí, que essa situação te traz aí, chama-se sentimento. Não exatamente um benefício, mas seja alguma coisa ou alguém que vocês tenham algum sentimento. Aqui no meio, no corte do baralho, 3 de espadas. O que me fala aqui? É alguém que vocês vão precisar cortar da vida de vocês. Alguém saindo do caminho de vocês. Tem uma raposa aqui que me fala que talvez não é alguém que vocês pensem. Ou é uma situação assim, de alguém que vocês precisam cortar da vida de vocês e que estão se lamentando muito, porque tem bastante água aqui, muito sentimento, né? Mas o que tá me falando aqui é que, mesmo com dor no coração, vocês vão ver mais pra frente que essa pessoa não é o que vocês estão pensando que ela é. Quem que virou aqui? O 4 de paus. O 7 de copas. 10 de copas. 2 de copas. Ixi. O 6 de paus. É uma situação, mais uma vez, muita água, né? Muito sentimento envolvido. Muito sentimento. Então, é alguma coisa que realmente não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. Se partir de vocês essa situação, vai ser alguma coisa muito extrema,
por alguma razão muito forte, vocês vão precisar cortar essa situação. E a gente pode estar falando aqui de alguém que vai precisar mudar de cidade, ou de estado, ou de país, enfim, não sei. E vai precisar deixar essa pessoa para trás, pode ser. Mas ainda que seja isso, e claro que isso vai surgir um desconforto, vai surgir uma tristeza, vai surgir aquela dor no coração que a gente viu ali naquele 3 de espadas. Mas ainda assim, o que eu vejo é que não sofre. Não sofre. Que fácil, né, Peixe? Não sofre. Ah, não sofre. É muito fácil falar, né? Mas não é nesse sentido. Não era essa coisa besta que eu queria dizer. Era no sentido de dizer assim. Às vezes, a gente conheceu aquele pedacinho ali bonito de uma situação. Mas que se a gente permanecesse ali, se a gente pudesse permanecer ali, a gente ia, se a gente tivesse a oportunidade de permanecer ali, a gente ia perceber que não era bem aquilo que a gente estava vendo. A gente estava vendo a parte bonita da coisa. E aí fica toda aquela fantasia de alguma coisa que a gente queria ter conhecido mais, a gente queria ter ficado mais, mas o destino assim não quis. E a gente acha que é uma punição, que era uma coisa maravilhosa, mas muitas vezes a gente está sendo livrado de alguma coisa que a gente acha que tá sendo punido, né? O que eu vejo aqui que é uma situação que vocês não buscaram, não queriam, ou não era para ter sido assim, mas acabaram se envolvendo mais do que gostariam nessa situação. Mas é uma coisa muito rápida e que vai fazer com que vocês pensem que era uma coisa muito boa, era algo muito maravilhoso, era um sentimento muito puro, verdadeiro, era a pessoa perfeita. Mas. Aham, entendi. Deixa eu tirar as outras aqui só pra gente ver melhor. O que eu entendi? Eu entendi aqui que vocês vão precisar o 3 de ouros e aqui no fundo o eremita. Vocês vão precisar deixar essa situação. Pode ser que seja uma situação, vamos supor aqui, tá? Tem o 2 de copas ali, tem muito sentimento, como eu tinha dito. Pode não ser, né? Uma situação de romance, como eu disse ali, vocês vão precisar cortar alguém da vida de vocês, cortar uma situação. A gente pode estar falando de amizade, claro, de uma parceria de amizade. Ou, enfim, de uma situação aí qualquer. E mais para muitos de vocês é uma situação de romance, porque tem muitas copas aqui, tem muito sentimento. Claro que a gente também tem sentimento por amigo, né? E tem apego pelas situações, enfim. Mas por que eu disse aqui, eu falei aqui que vocês vão precisar deixar essa situação embora dessa situação? Aqui tem um pajem de espadas, caiu um 10 de espadas e um 8. Assim. Alguma coisa vai. Alguma notícia aí, alguma coisa que vocês vão ficar sabendo a respeito dessa situação ou desta pessoa, seja um amigo, seja um familiar, seja um grupo de pessoas que vocês fazem parte, ou seja uma conexão romântica, ou enfim. Alguma informação dessa pessoa vai chegar até vocês e que vocês não vão querer acreditar e não vão querer finalizar isso. Mas que alguma coisa que não dá para permanecer nessa situação, ou porque é algo que é realmente inacreditável e não tem como permanecer nessa situação, porque é alguma coisa que vai mexer muito com vocês, com alguma coisa que vocês acreditam, ou com algum valor, algo muito sério na vida de vocês.
E eu me lembrei agora de uma história, de um exemplo que eu posso dar aqui. E vou dar agora, porque não consigo me lembrar de mais nada. Que ontem eu estava lendo um conto de literatura que era assim a situação. Era o homem, era um homem mais velho, se apaixonou pela menina, era uma mulher, né? Se apaixonou por ela, fez horrores para ficar com ela. Horrores. Ele perdeu o emprego porque ele trabalhava com a família e a família não aceitou aquela relação. Ele fez tudo o máximo que ele pôde para ficar com ela. Aí ele perdeu o emprego, vendeu tudo que tinha para poder sustentar e não podia casar com ela, porque isso era 1800 e pouco, né, que se passou essa história. Não podia porque não tinha nada, não tinha como ficar com ela, não tinha como. Tá também relevante porque se fosse hoje em dia também, né? Se não tem. Como é que vai casar? Como é que vai assumir um compromisso, uma casa, enfim. Não tinha nem para ele, não tinha condições, nem né, de nada. E aí ele endeusou ela. Ela era maravilhosa, ela era loira, ela era linda, ela era perfeita, tinha a pele uma porcelana branca. Era tudo de maravilhoso, tudo de ótimo. E aí foram passear um dia, chegaram numa joalheria e ela roubou um anel. E aí ele morreu de vergonha quando o dono da joalheria disse que eles estavam saindo sem pagar o anel. Morreu de vergonha, ele queria morrer mesmo. E aí ele voltou e disfarçou e disse: ai, ela pegou sem querer, ela esqueceu, a gente esqueceu, ele pagou. Eles saíram da loja, deram uns passos, ela com o braço enfiado nele, ele virou para ela e disse: tchau. Ela quis explicar e disse não, e eles com o casamento marcado, depois de ele ter feito tudo que ele fez, que ele pôde fazer, que ele não pôde fazer, depois dele ter feito horrores para conseguir uma situação em que ele pudesse viver com ela e casar com ela, quando a situação estava estabilizada, quando ele conseguiu finalmente, o casamento estava marcado para dali um mês, aconteceu isso e ele disse para ela que não, que ela era uma ladra e que ele não podia ficar com ela naquela situação. E eu não tô dizendo que a outra pessoa é uma ladra que vai acontecer isso, não é isso. Tô falando isso. Tô falando que muitas vezes a gente precisa, mesmo que a gente não queira, abrir mão, por mais que doa, por mais que doa, a gente precisa abrir mão. Então, pode ser essa situação que eu tô vendo aqui, de alguma coisa que vai doer muito, que vocês vão ficar muito. Vai ser muito difícil de deixar para trás, mas que é uma situação que não tem como. E aí tem uma raposa aqui. E aí, para me ajudar mais ainda, tem um 2 de espadas aqui, que está embaixo deste 2 de copas, que está me dizendo que essa pessoa, essa situação, não é o que vocês estão pensando. Vocês conhecem ou conheceram muito pouco. E o tempo que a gente vive com uma pessoa que a gente conhece ela não significa nada. O tempo cronológico não significa nada. Você pode conhecer 10, 15, 20 anos uma pessoa e de fato não saber quem ela é. Tá? E aí tem esse fato importante aqui que vai acontecer e que vai fazer vocês precisarem mudar e rever todo aí um andamento das coisas. E aí aqui tem alguma coisa que vocês não estão querendo ver também. É alguma coisa que vocês. Por exemplo, nessa história que eu contei, num episódio antes, essa moça, ela foi na loja da família onde ele trabalhava e depois que elas saíram, sumiu uma peça lá da loja que era alguma coisa bastante valiosa, era uma coisa miúda, mas era uma coisa bastante valiosa. E ele nem, só que justamente era ela que estava olhando aquela coisa lá e ele, sabe, ele viu ela olhando aquilo, tava com aquilo na mão e depois o tio disse para, olha, sumiu aquela coisa lá.
Mas, será? Não tem nada a ver, imagina. Então é alguma coisa que, assim, vocês não estão vendo, não estão querendo ver. Não é que a coisa não tá ali, é vocês que não estão querendo ver. Já desconfiam que talvez essa pessoa não seja exatamente isso. Mas, pelo sim, pelo não, eu sinto que vocês vão ver. E aí, quando verem isso de fato, essa situação como ela é na verdade, que a gente pode estar falando de um amigo ao qual vocês dedicam, são amigos, querem ajudar, ou é alguém que vocês têm muito apreço, vocês descobrindo que esse amigo não é exatamente o que parece ser. No momento que vocês enxergarem e perceberem isso, não vai ter como permanecer nessa situação. E aí vocês vão se dar conta de que o eremita me fala disso, antes só do que mal acompanhado. Certo? Peixes. Acho que é isso que eu vejo pra vocês, né? Ó, às vezes a gente tá ganhando ali alguma coisinha, a gente tá achando assim, ai, que maravilha, que situação perfeita, mas não é bem assim. É importante ler as entrelinhas. Certo, peixes? Tomara que tenha servido de alerta quem precisava, né? Não é uma coisa muito agradável, mas enfim. Tomara que tenha ajudado quem precisava, que tenha servido de um alerta. A gente vai se vendo aqui nas próximas leituras. Fiquem todos com Deus. Beijos e até mais.